Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos, este é Matheus Braga e hoje nós iremos falar sobre uma antologia do Ted Chiang, História da Sua Vida e Outros Contos, e nós vamos escolher o conto que dá nome ao livro, História de Sua Vida. Uma curiosidade bem interessante é que esse livro, essa história especificamente, foi usada como base para fazer o filme A Chegada. Mas não importa, fica só uma curiosidade mesmo. Mostra aí o livro aí pra nós, Matheus. É isso aí, Rafa. Estou aqui com a história de sua vida e outros contos do Ted Chiang, da editora Intrínseca. Uma arte aqui bacana na capa, né? O rosto de um cara aqui com mais feito todo de equações matemáticas, né? O que já dá um pouco para a gente sentir parte do tom da história, talvez, ou dos contos, né? Na verdade, tem contos de vários gêneros aqui, né? Nessa obra. Mas o conto que deu origem ao título do livro, né? Como o Rafa falou, é do que inspirou a história do filme A Chegada, né, do diretor Denis Villeneuve, que é um diretor e filme que eu gosto bastante, e foi até pelo qual motivo eu fui atrás desse livro aqui, para poder conhecer a história original, mas nada disso importa pra gente, Rafa. Estamos Exato. preocupados com as técnicas que o Ted Chiang utilizou aqui na sua primeira página. Então vamos lá, a história da sua vida, Ted Chiang. Seu pai está prestes a me fazer a pergunta. Este é o momento mais importante de nossas vidas, e quero prestar atenção, registrar cada detalhe. Seu pai e eu acabamos de voltar de um passeio, com jantar e show. Já passa da meia-noite. Saímos para o quintal para ver a lua cheia. Aí eu disse ao seu pai que queria dançar. Então ele resolveu me agradar e agora estamos dançando lentamente. Um casal de 30 e poucos anos, balançando de um lado para o outro sob o luar como crianças. Não sinto o frio da noite, nem um pouco. Então seu pai diz: Você quer fazer um bebê? Eu e seu pai estamos casados há cerca de 2 anos, morando na Ellis Avenue. Quando nos mudarmos, você ainda vai ser nova demais para se lembrar da casa, mas vamos lhe mostrar fotos dela, contar histórias sobre ela. Eu adoraria lhe contar a história desta noite, a noite em que você foi concebida. Mas a hora certa de fazer isso seria quando você estivesse pronta para ter os próprios filhos, e nunca vamos ter essa chance. Contar isso para você antes não teria feito nenhum bem. Durante a maior parte de sua vida, você não vai ter paciência para ouvir uma história tão romântica. Brega, você diria. Eu me lembro que você, aos 12 anos, vai insinuar certa hipótese sobre a sua origem. Avançamos aí 2 linhas dessa primeira página, que facilmente poderia, pela editoração, estar na primeira página ainda, mas ossos do ofício. Exatamente, né? Tadinho do Ted. Tinha lá uma primeira página bonitinha, os caras vão lá e me comem esse negócio. Ceifaram. Ceifaram. É porque a versão que eu li é de outra editora, não era da Intrínseca, e a primeira página avançava pelo menos mais metade da segunda página aí que o Matheus leu. Então, a análise seria levemente diferente, mas vamos pelo quê? Vamos Porque lá. estamos lendo a primeira página desse livro aqui, porque apesar Certo. de não ser editoração algo que a gente foca, se você for fazer um e-book, você que manda na sua editoração. Então vai ser algo Certo. interessante você pensar nisso no futuro. Mas vamos lá. Vamos lá. O primeiro ponto Vai. que eu queria mostrar para o Matheus, até o Matheus me trouxe essa, porque eu até falei assim, nossa, Matheus, isso em off, né? Nossa, puxa, você mandou a primeira página para mim, cadê o título dessa coisa? Já ia meter pau. Aí ele falou assim, não, calma, é que na verdade o título tá Na 2 páginas anterior. para trás. É uma folha, frente e verso, e depois entra e fala assim, Intrínseca, por favor, já apareceram outros livros que a editoração foi melhor, então, por favor, né, vamos manter o nível dos negócios. Mas, falando então mais ou menos sobre o título, né, Da sua né, vida. história da sua vida, eu achei bem legal porque, apesar de ser algo assim que leva a ser um romance, pelo menos assim, por enquanto, o tom tá muito leve. E por esse tom leve, a partir da própria história, no caso, o nome, já remete bastante, apesar de que, pra galera que conhece a Chegada sabe que é um sci-fizinho aí bem, até que bem pesadinho em alguns níveis,
mas por enquanto leva essa, essa proposta mais leve. Ah, Rafa, o livro era para ser sci-fi, tá faltando um sci-fizinho aqui. Até aí, beleza. Mas como não é um sci-fi do digo mais hard, ele é mais suave, começar sem apresentar muitos elementos também faz parte de mostrar o tom da história. Porque como o sci-fi ele é mais suave, não tem a necessidade de começar algo, no caso, e os raio lasers. Não tem tanta necessidade. Na verdade, não tem necessidade de nada, né, Matheus? A gente sempre fala que dá para Nada fazer do jeito da obrigatório. maneira que você quiser, mas é interessante já trazer algum elemento aqui. Porém, gostei dessa brincadeirinha de suavidade com o próprio título que já traz essa proposta de ser mais suave. Exato. Eu acho assim, Rafa, o sci-fi que ele encaixa aqui dentro da história tá na. E até por curiosidade, né? Tá na questão textual, né? Na forma como os verbos são colocados, né? Que já causa aquela estranheza na gente, né? E você fica assim, ué, tá mexendo com o tempo aqui de alguma forma, né? Tem alguma coisa acontecendo com o tempo. Então você tá meio que subentendido no texto, né? Não em elementos. é, Como é que eu vou dizer, aparelhos eletrônicos, nada nesse sentido, de tecnologia, nem nada nesse sentido, mas está no tempo a conversa da ficção científica aqui, né? E é curioso, né? Porque eu não lembro se aqui no livro, acho que é também, no livro também, acho que a personagem principal é uma linguista, né? Então, assim, Uhum. para dizer que está na linguagem, na forma como ela utiliza a linguagem, eu acho que é um tchan, talvez até a mais aí que o Ted Chiang tenha elaborado, né? Mas Sim, enfim, vai isso deixa lá. de ser uma roubada, né? Porque a gente meio que sabe da história, tanto que a gente leu Exato, e viu o exato, filme. exato. Mas não deixa de ser uma puta promessa. Uhum. Porque uma estranheza É o gatilho da cabulosa no quesito estranheza. da construção linguística dos verbos, dos tempos verbais, até mesmo a forma de comunicação com o sujeito, caso a protagonista contando, que parece ser para a filha, de uma forma assim muito atemporal, mas o De algo que atemporal vai por acontecer, mas que ela sabe, né? isso, então é algo que promete ser uma coisa assim que, no caso a gente sabe que é de ET, porque o filme fala sobre Uhum. isso, mas se não, é um sci-fi, beleza, tá brincando com viagem no tempo. Uhum. Então assim, é o que o Matheus comentou, o sci-fi aqui não tá nas armas laser, está no subtexto. Uhum. Que assim é uma refinada muito importante e assim extremamente difícil. Refinar Sim. nesse abstrato é bem difícil. E fora que é aquilo que tá escrevendo na primeira pessoa do presente, né? Que é uma coisa bem rara de se ver também, né? Então, assim, o Ted Chiang, ele tentou inovar para mim e conseguiu, e de forma a passar um pouco do tom da história também, tudo na primeira página, né? E te deixar curioso, e com estranheza. São várias emoções aqui lendo essa primeira página. E aí, Rafa, como a gente. Já que a gente está avacalhando no tempo aqui, igual, igual o filme também, a gente não falou nada sobre a primeira frase ainda, né? Como de costume. A gente começou pela primeira página em cima. Vamos lá, falando da primeira frase, né? Seu pai está prestes a me fazer a pergunta. É uma frase não tão cheia de gatilhos, mas tem um gatilho muito importante aí, né? Que você quer saber qual é a pergunta, né? E fora que ele já coloca, né, essa questão do tempo verbal da primeira pessoa, né? No presente, ele está prestes a me fazer, ele vai fazer daqui a pouco, então ela já sabe que ele vai fazer a pergunta, né? Aí, bom, até aqui você ainda não saberia se ela tem alguma clara evidência ou se ela tá suspeitando de algo também, né? Até aqui não dá para dizer nada disso, mas de certa forma já é curioso, né? Ela dá certeza, né? Ele tá prestes a me fazer uma pergunta, você quer saber qual é a pergunta, você acha estranho um texto escrito na primeira pessoa do presente e você acha estranho porque que ela sabe disso já, né? Acho que são três coisas aí que permeiam essa primeira frase. Sim, e o que é interessante é que ah, o fato da primeira frase não ter uma potência, no caso não, tem vários exemplos aí no canal de primeira frases super potentes, mas por ser uma primeira frase tranquila e a continuidade ser tranquila, meio que eu prefiro muito mais uma ressonância
de primeira Uhum. frase mais Com pé no continuidade. chão, com uma quantidade pé no chão, do que uma frase extremamente impactante, com uma continuidade que não linka, Que ou uma temos primeira casos aqui no frase canal também. fraca com uma continuidade lá pra cima, me criando uma Uhum. montanha-russa meio bizarra. E É. até você comentou, né, que na própria primeira frase traz essa ideia do tempo verbal e tudo mais. Eu vejo assim que, além do gatilho da curiosidade, de ela saber a pergunta, mas não dizer pra gente ainda, tem o gatilho da estranheza, pelo fato de ficar não claro se é um erro de. Uhum. É um buraco narrativo, tipo, o cara digitou errado, alguma coisa assim, ou não soube colocar o tempo verbal certo, ou se é futuro, ou se é passando tempo, ou se é telepata. Então cria essa estranheza que Sim. faz todo sentido se você continuar lendo o restante da primeira página, e assim, até o momento que a história realmente começar a ser cronológica, que até esse termo vai ser complicado a gente entrar nesse ponto, mas Hum. enquanto a história meio que parar de brincar com esse quesito Vai e temporal, volta. você vai ver que tem essa confusão mental. É. E E isso. então é bem legal essa ideia. Tipo, e, novamente, é difícil você manter uma coerência brincando com isso aqui. Qualquer Uhum. professor de gramática e literatura né, de redação do ensino médio ia mandar você reescrever esse primeiro parágrafo, com certeza. Isso tem aqui, já que o Rafa comentou essa questão de depois você continua lendo, você vê que é isso mesmo, né? Que isso é o que a gente chama de pendurar a lanterna, né? Nas técnicas de escrita aqui, que é o. Aí eu gaguejando, que é o quê? Quando você escreve algo que parece estranho, né? E aí você fica com medo, pô, será que o leitor vai pegar essa estranheza minha aqui que eu coloquei, né? Que foi de propósito? Às vezes ele não vai pegar. Então o que eu vou fazer? Eu vou reforçar ela, eu vou colocar uma lanterna em cima dessa estranheza aqui, ó. Eu vou fazer mais coisas, vou te mostrar aqui que tem um treco estranho aqui para você acompanhar isso. Então ele foi, né? E vou usar o texto inteiro aqui, essa conjugação verbal que vai falando de coisas do futuro, mas enquanto eu tô no presente, né? Conversando com a filha que ainda não nasceu, né? O que tá acontecendo? Que loucura é essa, né? Mas é isso, é pendurar a lanterna, tá? E essa história desse conto do Ted Chiang, ele é inteiro isso, é inteiro você com a lanterninha aqui mostrando coisas estranhas até você encaixar tudo na sua cabeça e falar, caramba, né, que história bem construída, que bem elaborada, que visão que ainda não tinham tido, né, na ficção científica de modo geral. Ou pelo menos eu não tinha visto. Sim, e o que é interessante, que eu gostei dessa primeira frase de uma forma, é que você percebe que, no caso, a mãe, né, a protagonista, ela, ela não se caracteriza muito bem, né, já que ela está contando em primeira pessoa e está contando a história. Então, nesse quesito, pelo menos nessa primeira página, quando a gente fala sobre character driven e plot driven, a gente está falando sobre quem conduz a história, se é o personagem ou se a história se conduz por si só. E o que é interessante, que eu achei legal, é que apesar dessa história ser claramente character driven, é a protagonista que vai fazer com que a história aconteça. Nesta primeira página, o mais importante para a personagem que está contando não é ela. No caso, a protagonista falando, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquele outro, aquele outro. O importante é ela passar a informação. No caso, ó, vai fazer isso, vai acontecer tal coisa, e você vai fazer isso, vai acontecer tal coisa, e não vai fazer isso, não vai acontecer tal coisa. Então, eu gostei dessa brincadeira de que, apesar da história ser character driven, neste momento de apresentação pra gente, é uma apresentação muito plot driven. Então, eu gostei disso. Futuramente vai ter a mudança de importância de plot para character, caso o character é personagem, pra galera que não manja muito de inglês. Então, vai ter essa mudança um pouco mais para frente. Então é legal isso. E ela não se caracteriza pelo fato de ser plot driven, mas ela caracteriza bem legal, não profundamente, o pai e a menina. Porque existem diversas formas de você convidar a sua esposa para fazer sexo. E colocar alguém que chega para a esposa no meio de uma dança romântica e fala: "Bora fazer bebê?" Você já consegue entender, tipo, pelo menos ter uma leve visão de um pouco da personalidade do cara. Que é um pouco mais pro brincalhão, que é um pouco mais pro extrovertido, Sim. porque não é qualquer um que levaria do tipo, chega pra tua esposa e fala assim,
né? Bora fazer bebê. O cara que fala, bora transar, ou vamos ter um momento nosso lá na cama, você percebe que um é mais romântico, o outro é mais extrovertido e o outro é mais cafajestezinho. Então você já percebe numa pequena, única frase, já tem essa ideia. E a própria menina, que no caso a mulher esteja prevendo corretamente, vai ser aquela típica adolescente que fala, ai mãe, não sei o que, não sei, aquela mais mimizenta, Brega. que a própria coloca assim, você vai achar que isso é brega, você não vai gostar daquilo, você não... Ela já sabe que a filha vai gostar de X e não vai gostar de Y. Então é legal ver essa caracterização de personagens com frases muito simples. É o que a gente fala Uhum. bastante de intensificar, no caso, dar mais de uma função para a Na mesma mesma. frase, para um Uhum. parágrafo. Então, com a forma como ela caracterizou o pai, no caso, o marido, como é um cara de boa, romântico, mas brincalhão, porque eles estavam dançando na luz do luar, mais romantizinho, porém, brincalhão, porque do nada me solta essa. Então eu gostei Uhum. bastante como o Ted começou a caracterizar os personagens com pequenas nuances, mas com já alguns aprofundamentos interessantes. Sim. Não, eu gostei bastante também. Assim, em um primeiro momento, a gente não tem muita informação da personagem da filha, né? Porque ela tá só sendo como se fosse a gente lendo, né? Só recebendo as informações, né? Só consumindo, mas aí tem aquele momento ali mais final ali que o Rafa lembrou bem, que ela faz a citação ao romântico ser brega, né? E agora, assim, só para não ficar só em elogios aqui também, Rafa, vou dar uma cornetada aqui em alguns pontos, e aí, assim, cabe um pouco por conta da primeira pessoa, da estrutura narrativa ser em primeira pessoa, mas me incomoda um pouco, já que a personagem é uma linguista, apesar daqui a gente não sabia ainda, um pouco das repetições de palavras, né? Então, assim, ó, no primeiro ali parágrafo já tem o seu pai algumas vezes, né? Repetido, seu pai, seu pai, seu pai, seu pai e eu, né? Tal, não sei o quê. Que me incomodaram um pouco. Tinha um outro trecho que eu vi alguma coisa repetida também. Mas assim, eu acho que ele tentou deixar mais da forma como a gente conta uma coisa para uma outra pessoa, né? Que a gente acaba, querendo ou não, repetindo bastante palavras, né? Expressões, mas na escrita em si me soa um pouco incômodo de ler, né? Você ficar lendo coisas repetidas muito próximas, né? Me dá uma cacofonia mental aqui. Mas, enfim, é só para não ficar só nos elogios. Sim, e é interessante que, apesar de eu concordar com você, que acredito que, primeiro, no tecnicismo clássico é legal evitar, ainda mais sendo uma linguista, então acredito que o vocabulário dela, mesmo que o inglês, que é a história escrita originalmente em inglês, não tem tantos sinônimos, porque muitas vezes você vê, ela disse, ela disse, ela disse, ela Uhum, disse, ela disse. Aí, na tradução para o português, se o tradutor tiver um pouco mais de feeling, ele troca. Ele disse, ele falou, ele cochichou, uhum. ele dá essas outros sinônimos, apesar que tem uma leves diferenças. Acredito que ele quis tentar, pelo menos é que no caso, isso aí já é a minha interpretação, porque no caso, meus pais são separados. Então, existe uma grande diferença quando a minha mãe se referia ao meu pai quando era casado e como ela refere-se agora. Porque no caso, antes, ela chamava de Meu bem, porque amor, o seu pai, não sei o que, não seu sei o que, não pai, sei o que, não sei o que. E hoje fala o o fulano. Alexandre. Deixou assim, de ser. Mudou no caso assim, ele continua sendo seu pai, beleza, mas às vezes eu sinto que aqui me deu muito mais a impressão de que ela quis dizer: olha, o teu pai, o cara que te fez, não o meu marido. Uhum, Então eu senti que ela esteja ou reforçando demais essa separação conceitual, no caso, eu vou contar a história minha e do teu pai, não do casal que fez uhum. você. Às vezes até um sinal já de que vai haver uma separação aí em algum Vai momento, haver né? uma separação. Então, assim, mas no caso é uma interpretação. Então, eu Sim. concordo com o Matheus no caso de que essas repetições me cansaram também, principalmente no primeiro parágrafo, que a palavra pai é repetida umas 5 vezes. Então, Uhum. assim,
Pode repetir pai várias vezes, como reforço, acúmulo de reforço? Beleza, justo, acho super válido. Mas eu acredito que 5 pais em um parágrafo, eu acho que já começa a doer realmente, porque é basicamente um pai por linha, quase. Um pai por Uhum. linha, um pai a cada 2 linhas. Então, Não. me pega, apesar de que eu sinto que tem esse cara de reforço. Pelo fato também de que eu fiquei muito claro na minha vida por causa da separação. Sim, Pode ser realmente algo como um maneirismo do autor. Então, é algo que é difícil a gente separar o maneirismo da própria língua culta de uma maneira geral. com certeza. Bom, e aí mais pro final, Rafa, tem. Ela começa a entrar, talvez, no que seria talvez o ponto de conflito da história aqui, né? Que não deixa claro o que que é, mas você já começa a se incomodar aqui, né? Ela fala, pô, não é a melhor hora para te contar isso, né? A hora certa seria quando acontecesse isso, mas isso não vai acontecer, né? Isso não tem chance de acontecer, sei lá como é que ela fala, né? Não teria feito nenhum bem para você e tal. Você não vai ter paciência para ouvir, enfim. Já começa a criar algo na sua cabeça que algo vai acontecer que vai impedir alguma coisa de dar continuidade, né? Então a gente começa a ter talvez uma suspeita do que poderia vir a ser o ponto de conflito da história. Então, assim, acho que o Ted Chiang quase gabaritou aqui, né? Ele colocou uma primeira frase legal com vários efeitos, passou o tom da história que tem a ver com o tempo e na narrativa ele já transcreveu isso, né? Te ambientou com personagens. Não sei se chegou a cativar tanto, assim, os personagens que não teve muito tempo para isso, né? Mas de certa forma colocou ele, igual você comentou, o cara brincalhão, a menina adolescente, que a gente já cria similaridade, né? Um gatilho de similaridade aqui, de aproximação, que a gente conhece esse tipo de família, né, ao nosso redor, né? E ainda deu uma brecha de um possível conflito aqui também para a história, né? Então, assim, eu acho que para mim é uma primeira página de tirar o chapéu, assim como o filme eu gosto bastante, o conto me agradou bastante também. Sim, eu gostei bastante também. Os dois pontos que mais me incomodaram realmente foi um pouco da repetição de pai, 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 apesar de que para mim tem esse que a mais. E o que me incomodou também é o fato de um pouco né, de como a editora fez, porque na versão que eu li, os 4 linhas de diálogos, né, os 4 diálogos que Tinha mais tem, texto para frente. que é um pouco mais texto para frente, ele já dá algumas informações que são bem relevantes na construção de personagem para criar esse esse chance, tanto que Uhum. a última frase, que agora estou roubando, mas é que quando eu li foi um pouco diferente, ele trazia a última frase como você diria fervilhando de raiva enquanto desenrola o fio e o pluga na tomada. Né? Então, Bacana, assim, caracteriza mais o personagem. caracteriza mais. Então, apesar de não ser uma última frase de página muito pesada, muito forte, não preciso Uhum. virar a próxima, mas pelo menos ela já caracteriza muito mais ela, a mãe e o Sim, marido, né? E o pai. legal. Então eu senti esse ponto que a A intrínseca editora poderia ter melhorado, né? deu uma melhorada. E assim, eu não senti muito impacto textual no caso. Putz, caramba, não sei o quê. Mas como o próprio título fala a história da sua vida e o ritmo da história se mantém interessante para esse começo, não tem muitas subidas nem descidas, mas está caracterizando e deixando você seguro, como o Matheus falou, uma aproximação, uma familiaridade, no caso até um, uns gatilhos da antecipação, onde promete com a lanterna, promete com promessas, no caso, porquê disso, porquê daquilo. Então, tem diversos elementos que gatilhos não tão comuns, como gatilho de antecipação, é algo que raramente a gente vê, mas muito importante porque ele hypa bastante. A curiosidade normalmente é um gatilho que foca para agora, no caso. E ele gritou. E na próxima fala assim, correndo dos bichos, não sei o que. Beleza, já cria uma curiosidadezinha que respondeu logo embaixo. A antecipação, ela é uma curiosidade que só vai ser respondida num futuro. E se não responder, vira uma promessa não cumprida. Que no caso aqui o TED cumpre e cumpre magistralmente.
mas de uma forma geral cria diversas promessas aqui. Eu acho isso muito interessante, mas no caso fiquei meio chateado com a editoração. Mas aí, Matheus, considerando então os pormenores, viraria Ah, não, novamente, né? Porque eu nem vou nem perguntar se já precisa, viu. deu até vontade de continuar lendo já de novo aqui para pegar mais detalhes. E é um tipo de história que você relendo, você pega mais coisas, assim como o filme também. Para quem não viu o filme, assistam, que vale super a pena. Se não me engano, tem na Netflix da vida aí. Mas viraria, com certeza. Ah, eu também viraria, não vou nem continuar babando o ovo, porque já babamos bastante. Mas realmente é interessante só reforçar o detalhe que muitas vezes erros podem se tornar acertos quando bem colocados. A gente coloca sempre, primeira frase com impacto. Não teve nenhum impacto aqui, porém faz sentido o que quer fazer. Cuidado com o Exato. tempo verbal. Tem vários problemas de ressonância aqui, mas faz sentido. Então, é o que a gente traz aqui no caso de cada história conta uma história. Cada escritor, cada escritora conta da maneira que precisa ser contado. Então, fica a dica aí para todo mundo que está começando a escrever, ou até mesmo quem já escreveu há um tempo e quer dar uma reciclada, conhecer coisas novas. Vale a pena testar, sempre vale. Por isso que tem grupo de escrita, por isso que tem leitor alfa, beta, gama, delta, epsilon. Tem aqui o primeira página, caso você não tenha esses grupos e gostaria que desse a nossa opinião sobre a primeira sua página. Então, teste, tente, brinque, aprenda a técnica para você também saber o momento de tacar o zaralho e não usá-la por algum motivo específico. Então, por isso, já deixo até o convite para vocês. Mande a sua primeira página para a gente aqui no nosso formezinho que está aqui na descrição e diga pra gente se você viu o filme, se você não viu, se isso já te interessou, se você gosta desse tipo de história, se você viraria ou não viraria a página. Beleza? Então, bora ler!